Graça e paz, meus queridos. Muito bem, hoje nós estamos mais um dia que vamos meditar a sua palavra e eu creio que você com certeza vai agradecer a Deus por essa palavra. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12 e o versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15 diz assim: segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Meus queridos, hoje nós estamos vivendo em dias difíceis, complicadíssimos, porque não se ouve falar de outra coisa a não serem problemas, dificuldade mil, não se ouve falar em outra coisa a não ser violência, tipo roubo, assassinato, estupro, enfim, corrupção e tudo que você imagina de coisas ruins é o que nós temos ouvido hoje durante o dia inteiro. Se você liga a televisão, o rádio, você vai na internet, é o que você ouve. E agora a violência ficou tão mais acirrada que passou a fazer parte da família, em especial a família brasileira. Nós estamos vivendo hoje num contexto de alguns conceitos errôneos, satânicos, antibíblico, malévolo, de forma que a violência está na família. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que me informam das coisas que estão acontecendo ou que estão acontecendo, como, por exemplo, a ideologia de gênero, que os irmãos estão bem informados, sabendo do que está acontecendo, e as famílias brasileiras estão sofrendo com essa ideologia maléfica, porque é satânica. Queridos irmãos, nós não podemos aceitar tais afrontas contra a família, o povo. Em especial, meus queridos, o povo de Deus, a família de Deus, os cristãos, que os seus filhos estão, de uma certa forma, indireto ou diretamente, eles estão bebendo dessa água satânica que está sendo propagada na televisão, na internet, na escola. Isso tem sido marcante na nossa vida. Então, eu quero fazer aqui uma pergunta para os amados. Como podemos desenvolver a paz no meio em que vivemos, no mundo em que estamos vivendo, no lugar em que vivo, por exemplo? Porque nós estamos aí rodeados de problemas, de dificuldades, de assassinatos, de tantas coisas. Acabamos de ver a notícia de que um marginal diabólico, satânico, entrou na igreja, na casa do Senhor, e exterminou 27 pessoas lá para o lado do Texas. Então, meus queridos, afinal de contas,
Como eu posso desenvolver a paz nesse meio que vivemos? E eu quero salientar aqui 3 coisas que é necessário que possamos, para que possamos desenvolver a paz. A primeira coisa, meus amados, é buscando a amizade. A Bíblia diz que nós devemos ganjar amigos. Devemos ganjar amigos. Porque, meus amados, o amigo diz que, uma música popular brasileira diz que é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Entende? Então, veja que nós precisamos disso aí. E a Bíblia diz que nós devemos ganjar amigo, porque na hora da necessidade é o amigo que vai nos socorrer, nos ajudar, nos proteger muitas vezes. Entende? Então é necessário que tenhamos essa visão, porque assim sendo, nós podemos desenvolver a nossa paz. A paz, amados irmãos, ela é um significado da paz, é tranquilidade, é serenidade, sabe? É viver tranquilo, mesmo em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Deus tem me ensinado a viver essa paz. Aí você olha para mim e talvez diga assim, esse cara não tem problema nenhum, ele não tem dificuldade alguma, ele vive assim apenas sorridente, tranquilo, alegre com todo mundo. Meu irmão, isso me custou caro, viu? Não pense que é porque eu tenho bênçãos além da medida, isto é, bênçãos materiais, que eu tenho dinheiro, que eu recebo dinheiro. Não, meus amados. Porque isso Deus está provendo para que eu não venha passar necessidade. Mas eu tenho muitas e muitas dificuldades. Então é necessário, querido, que você entenda isso. A paz que eu adquiri foi muito através de oração, de busca a Deus, de leitura da sua palavra. E eu ver literalmente digamos assim, a montanha rolando por sobre mim, e eu dizer, eu confiarei no Senhor. Porque eu aprendi uma coisa, o Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Então, meu querido, eu peguei esse propósito, eu tenho essa característica comigo, e eu não vou perdê-la, porque Deus me deu. Ele disse que se eu confiar nele, eu não preciso me abalar. As coisas às vezes vêm, e vêm ferrenhamente, meus amados, querendo realmente ver meu fim, me derrubar. E foram várias maneiras. Já usaram meus filhos, já usaram alguns membros da igreja, já usou a minha esposa, já usou os amigos, os vizinhos, meus parentes. Mas Deus me deixou fiel a Ele. Ele tem me dado essa condição de permanecer fiel a Ele por causa da paz. Porque Ele, para mim, Ele é o príncipe da paz. Amém? Já diz o texto de Isaías 9,6. Né? Vocês lembram desse texto? Onde ele diz, porque um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se eu tenho o príncipe da paz, eu devo viver com a paz. Você também, meu querido. Se você se diz que tem o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, você deve viver a paz. E não é a paz que o mundo dá, é a paz que Cristo dá. Amém? Porque Ele diz, eu não a dou como o mundo a dá, eu vou a dou para que você tenha paz. Amém? Em segundo lugar, meus queridos,
é muito importante a gente entender que nós devemos buscar esse interesse, ou o interesse de outro, ou de outrem. A linguagem correta é essa. Buscar os interesses de outrem. Meus queridos, eu tenho uma mania, eu brinco com as pessoas, e elas dizem, como você está? E eu digo dessa forma. E eu digo porque eu vivo isso. Eu digo, agora eu estou bem, porque eu sei que também você está bem. Então, por ver você bem, isso me faz bem. Entende? Então eu busco ver o outro bem. Para isso é que eu prego o Evangelho. Para isso é que eu levo a palavra de Deus. É para ver o outro bem. É para ver ele receber o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz. É para ver ele caminhando para o céu. Isso, meus queridos, é preciso ter paz para isso. E é viver a paz. Então, busque a paz. Seja esse que tenha o interesse de ver o outro também em paz, para que Jesus possa ser verdadeiramente o príncipe da paz. Diz o texto de 1 Coríntios 2,16, diz que nós temos a mente de Cristo, finalzinho do texto. Né? E se nós temos a mente de Cristo, nós devemos ter o mesmo interesse que Cristo teve de ver as pessoas bem. É por isso que me faz bem ver o outro bem. Amém? No livro de Tiago, meus queridos, esse texto é muito importante a gente ler, porque ele faz uma menção aqui muito importante. No capítulo 3, no versículo 18 de Tiago, ele diz da seguinte forma, escute bem, Tiago 3,18, é exatamente isto, e ele diz assim, 3,18, diz assim, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, olha bem, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Não é maravilhoso? Não é lindo esse texto? Porque o Senhor quer de nós exatamente isto. É que nós semeemos a paz. Que nós semeamos a paz. E ao mesmo tempo exercitemos a paz. Por isso o texto de Hebreus diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Há outros contextos, mas não vou entrar nesse detalhe. Ok? Eu quero passar para o terceiro ponto aqui que nós precisamos entender. Então, meus queridos, como nós podemos desenvolver a nossa paz, ou a paz, no meio em que vivemos, irmãos? Né? Então, já falei para você, buscando amizade, fazendo-se amigo de alguém. Quando eu digo fazendo-se, não é de falsidade, não é fazendo-se de verdade, tornando-se amigo de alguém, até mesmo aquele que você o tinha como inimigo. E o segundo lugar, eu falei, é buscar o interesse de outrem. Você já imaginou seu inimigo? Né? Você buscar o interesse dele? Que contradição, pastor, não fala isso comigo não. Eu buscar o interesse do meu inimigo, aquele que quer meu mal? Sim, é exatamente isso. Jesus diz assim, olha, se você tem amizade ou tem comunhão apenas com os que são seus amigos, qual é a vantagem que você tem nisso? Eles que todos fazem isso. Mas você ter comunhão com aquele que é teu inimigo, aí sim, ele diz, você terá um galardão. E em terceiro lugar, meus amados,
nós devemos buscar a própria paz. Só assim nós podemos desenvolver a paz no meio em que vivemos. Amém? Há um texto aqui que eu quero ler para você de 1 Tessalonicenses, aqui no 1 Tessalonicenses capítulo 3, no versículo 15, diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Você já imaginou a profundidade desse texto? Olhe só, meus amados. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados. Meu irmão, você quando foi chamado para ser um cristão, para receber Jesus Cristo, você foi chamado para receber a paz. Entende? E é por isso que ele diz, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, isto é, no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Ele diz dessa forma, ele diz, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Que lindo texto, que maravilha. Deus tem umas coisas, meus amados, que eu fico assim, Senhor, como é que pode ser isto? Como é que o Senhor tem traçado tantas coisas boas, lindas para nós, para que vivamos literalmente em paz? Isso só Deus mesmo, com a sua magnificência e a sua benevolência para conosco e a sua misericórdia, que é sobre tudo e sobre nós, é que faz isso. Amém, queridos? Mas há um outro texto aqui que eu quero salientar para você, meus amados, que é exatamente para você meditar nele. Está em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, né? Ele diz aí no capítulo 3, no versículo 11, olha como diz esse texto, irmão. É lindo. Diz assim, aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Você já imaginou? Então nós devemos, meus amados, buscar a paz. Olha, queridos, o texto de Romanos ele é interessante, é muito claro também. Ele diz assim, olha, quando depender de vós, e quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Então você precisa buscar a paz. Agora, quando estiver em você, e depender de você, deve ter paz com todos os homens. Quando não, meu irmão, foge. Foge. Foge das contendas, foge das maledicências, foge das conversações que interrompem os bons costumes, foge da aparência do mal, porque só assim você vai ter paz verdadeira. Amém? Deus é maravilhoso nisso, né? Eu quero só ler mais um texto para você aqui, né? De 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13, que esse texto eu quero inclusive encerrar com ele. 1 Tessalonicenses 5,13, que ele diz da seguinte forma, vou ler o versículo 12 e o 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim, e rogo-vos, irmãos, que conheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam e que os tenhas em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Amém? Você já imaginou que Deus está dizendo aí? Que você deve ter as pessoas que trabalham
no Evangelho para você mesmo. Você deve ter ele em grande estima. Você deve ter ele, como é que se diz? Em grande consideração, porque eles vos admoestam. Admoestar é te ensinar nos caminhos que você deve seguir. Porque nos corre da vida, que tantas as coisas que acabei de citar na introdução, tanta violência, tanta corrupção, mas aqueles que presidem entre vós, eles te ensinam, eles fazem de tudo para que você viva em paz. E ele te ensina a seguir o caminho de paz. Amém? E aí ele diz que os tenhais em grande estima. E amor, ame-os, né? Por causa da sua obra, isto é, da obra de Deus. Da sua obra, tendes paz entre vós. Que Deus possa, meus queridos, abençoá-los, dando-lhes paz, para que você siga a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu entendo que você está no mundo de tribulações, no mundo de corre-corre, no mundo de corrupção, no mundo que a Bíblia diz jaz no maligno. Mas se você buscar a paz, o Senhor dará para você. E você pode ser instrumento de Deus para aqueles que precisam de paz. E você chegar a uma conclusão de que não trabalhou em vão. Amém? Por isso o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então eu falo da paz, eu vivo a paz e procuro ensinar os outros a viver a paz, porque eu tenho certeza absoluta que a minha obra não é vão no Senhor. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe, meu querido, leve essa palavra aos confins da terra, por meio de tanto desses veículos poderosíssimos que é a internet hoje, para que outros possam aprender com você através da palavra de Deus. Não se preocupe que sou eu que estou pregando, não. Não importa, diga se foi eu que vi isso aqui, me encantou, me falou ao coração, eu estou passando para você. Ouça até o fim. E com certeza Deus vai abençoar você e a Ele. Amém? E quanto a mim, não se preocupe, o galardão será Deus que me dará. Amém? E eu não me preocupo, eu tenho certeza que meu galardão Ele já preparou. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na paz, até o próximo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.